Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Muito bem. A política de privacidade consiste em você, se abrir o microfone, tomar cuidado com o que fala. Se você abrir a câmera para mostrar um cachorrinho ou gatinho que você tem em casa, cuidado com o que você mostra. Você pode ir parar na cadeia, né? Com o que você diz e com o que você mostra. Ultimamente, mais com o que as pessoas dizem. Está dando cadeia. Muito bem. As pessoas estão abusando também, né? Então, lá vou eu, então, abusar aqui da minha parte e encher a paciência de vocês. Vamos lá. Hoje, dia 9 de março de 2021, 19 horas já foi, já são 19 horas e 20 minutos. Eu atrasei aqui na maquiagem. Hoje é o 358º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020. Essa é a turma 2CELT 2020.2, Sistemas Digitais, a pretensão de sistemas digitais, e eu sou o Arídio. Prazer. Muito boa noite, vamos lá. Na aula passada, então vamos começar aqui. Na aula passada, eu mostrei as portas lógicas. As portas lógicas usando chaves, então com chaves. Para quem não gosta de chaves, pode usar o Chapolin, mas tudo bem, a piada vale. E com a simbologia. Né? A simbologia, eu prefiro usar a simbologia mais antiga, que a maioria ainda prefere. Existe uma simbologia mais moderna, de 30 anos atrás, o mais moderno, mas que não colou muito. Ela não é tão explícita quando você olha para ela, embora ela tenha uma lógica na estrutura dela. Por exemplo, um retângulo, assim, né? Vou botar aqui a porta end, né? O símbolo da porta end. Então, vamos escrever aqui, end. A porta end, eu botei aqui com 2 entradas, mas pode ter 3 entradas, 4 entradas, não importa. Ela executa um E lógico entre a entrada A e a entrada B, né? Então você tem, eu botei aqui 2 entradas, uma entrada A e uma entrada B, e ela executa o produto lógico, então a saída é A AND B. Ou você pode usar o sinal de produto também, A AND B. Você lê A AND B, não lê A vezes B, A AND B, embora a simbologia seja a mesma de matemática, de álgebra linear, né? Aqui é álgebra digital, álgebra booleana, né? Então, na álgebra de booleana, na álgebra booleana, ficou mal escrito aqui, vamos escrever de novo. Na álgebra booleana, a simbologia é essa, A AND B. Também é possível você colocar A, B, assim, e as pessoas vão entender que é um produto lógico, né? Que é o AND lógico. Então, existe uma outra simbologia que é representada assim, tem um ponto, aí tem uma entrada A e uma entrada B, assim, e é um bloco que executa um AND, né? Da mesma forma, existe para a porta OR, ficou mal feito aqui, vamos botar aqui OR. Para a porta OR, tendo 2 entradas no meu exemplo, a saída sendo A
ou B, não se diz A mais B, né? O correto é dizer A ou B, A or B, né? A or B, né? Então, você lê isso aqui como ou na álgebra booleana. Você lê isso aqui como AND na álgebra booleana, né? Só que, como é muito parecido com o produto da álgebra linear, né? 0 vezes 0 dá 0, né? 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, e somente 1 vezes 1 dá 1, é idêntico, o resultado é o mesmo, né? Resultado é o mesmo da álgebra linear. Um instantinho, só deixa eu mudar a configuração aqui. Pronto. Então, como o resultado é o mesmo, então eles se atreveram a dizer que é o produto lógico porque é similar ao produto da álgebra linear. E aqui ninguém diz que é a soma lógica, não, porque não bate, né? Porque quando você bota 1 ou 1 aqui, dá 1, não dá 2, né? Nem faria sentido, né? O resto dá, né? 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1 também. Então, até 0, 0, 0, 1 e 1, 0 é igualzinho à álgebra linear. Mas quando você põe 1 ou 1, dá 1, não dá 2, né? Então, aí torna-se diferente, então ninguém chama de soma lógica, né? E o equivalente, existe um bloco que representa isso, né? Que é um sinal de mais, representando o ou, uma entrada A e uma entrada B. Então, se um dia tu vires por aí um símbolo desse, já sabe que é a segunda opção de simbologia que não vingou no mundo, né? Alguns fabricantes usam, mas não vingou, as pessoas não gostam. Eu, particularmente, não gosto, acho horroroso, principalmente quando eles resolvem fazer uma simbologia assim, ó, maluca. Observe isso aqui, ó. Esse daqui, aí tem uma entrada A e uma entrada B, aí tem um AND, né? E aqui bota sim. Aqui tem, por exemplo, uma entrada A e uma entrada B, ou uma entrada C e uma entrada D, e tem um OR, né? Então, divide assim o bloco. Então, aqui tem uma porta lógica, aqui tem outra porta lógica, e aqui o resultado entra numa porta lógica, por exemplo, aqui, e tem um AND aqui, né? Então, isso aqui seria o seguinte, uma porta AND, uma porta AND, uma porta OR, né? E o resultado com uma porta AND, assim. O trocinho feio, né? É um trocinho muito feio. Então, eu não gosto, acho muito ruim, e felizmente para mim, né? Felizmente para mim, não sou obrigado a usar, porque o mundo não usa. Então, o mundo continua usando essa daqui, né? Eu digo o mundo, os mortais, né? Porque lá o pessoal dos fabricantes, alguns fabricantes usam, né? Então, se você encontrar algum bloco desse com a função representada dentro do bloco, já entendeu, né? É essa agonia aí que inventaram, né? Muito bem. Então, com chaves, né? Com chaves eu tenho aqui duas chaves, por exemplo, a chave A e chave B, é A AND B, né? Se você tiver duas chaves em paralelo, aqui, uma chave ou a outra, né? Para que o nível lógico passe, né? Então, aqui é um AND, aqui é um OR, e o XOR é a simbologia do three-way, três caminhos, três vias. Então, tem a chave aqui, em que você bota em 0, perdão, aqui é 1 e 0, normalmente, só por uma
questão aqui, a lâmpada que representar a saída aqui, né? E a mesma coisa aqui, 1 e 0, aqui é a chave, vamos botar pela sequência, a chave A e a chave B, e aqui a alimentação, né? E, então, a saída, a lâmpada acesa, nível lógico 1, ela só vai acender se você botar 1, 0 ou 0, 1, né? Qualquer outra combinação exclui as outras combinações, né? Por isso que é um ou exclusivo, né? E a simbologia para essas aqui, o AND, que vocês têm que decorar. AND, OR, aqui assim, e o XOR. Que o XOR tem o traçado da entrada da OR dobrado, só isso. Então, AND, OR e XOR. Quando é que a AND dá 1 na saída? Quando tiver 1 numa entrada e 1 na outra. Quando é que a OR dá 1 na saída? Quando tiver 0 numa entrada ou 1 na outra, 1 numa entrada ou 1 na outra, 1 numa entrada ou 1 na outra. Repetir aqui. 0 ou 1, 1 ou 0, 1 ou 1, né? Então, tendo 1 em uma delas, numa ou na outra, por isso que é uma OR, tem 1 na saída. Então, é fácil. A única dificuldade que vocês terão é lembrar do símbolo, né? Então, lembre-se, assim, é uma AND, uma OR e uma XOR. Quando é que a XOR dá 1 na saída? Quando você tiver 0 ou exclusivamente 1, 1 ou exclusivamente 0. Pronto. Uma entrada é verdadeira ou a outra é verdadeira exclusivamente, exclui. Então, quando uma é verdadeira, exclui a outra, né? Ser verdadeira. Pronto. Então, aqui, isso aqui é um resumo da tabela verdade. Está faltando um, que é o inversor. O inversor, que é esse símbolo aqui, mas que a bolinha da representação do inversor pode ser usada, essa bolinha pode ser usada na saída de uma AND para transformar ela numa NAND. Pode ser usada numa OR para transformar numa NOR. Então, é uma OR com a saída invertida, né? E uma XOR, XNOR, que é uma XOR com a saída invertida, né? E aí o raciocínio fica sendo o seguinte: você primeiro olha a AND, imagina em qual situação a AND dá 1, quando tiver 1, AND 1, ela dá 1, então ela vai dar 0. Quando é que ela dá 0 na saída? Quando tiver 1, AND 1. Então você normalmente não fica pensando direto na saída, você pensa intermediariamente. Eu sugiro que faça isso, porque fica mais fácil. Na NOR, quando é que dá 1 na saída da OR? Quando é que dá 1 na saída da OR? Quando tiver 0 ou 1, quando tiver 1 ou 0, quando tiver 1 ou 1. Dá 1 na saída, então é quando vai dar 0. São as situações que dá 0 na saída. Quando é que uma XOR dá 1 na saída? Quando tiver 1 numa entrada ou exclusivamente na outra, exclui a outra, 0 na entrada aqui ou 1, quando ela dá 1. Então é a única situação que ela dá 0. Pronto. Então aqui está um resumo do complemento disso aqui. Então, o complemento, quando você tem o resultado disso aqui, essa inversão, você chama de complemento. Aqui, ó, vou botar entre parênteses, complemento. Que é quando você inverte, né? Aí é uma jogada matemática, essa história do complemento, que eu vou falar depois,
que é o complemento para 1 e o complemento para 2, complemento a 1 e complemento a 2. Para resumir a parte lógica da ideia, complemento a 1 é aquilo que falta para 1. Então, se você tem 1, quanto é que falta para 1? 0, não falta nada, né? E se você tem 0, quanto é que falta para 1? Falta 1. Então, o complemento de um bit em 0 é 1. O complemento de um bit em 1 é 0. Né? É muito simples, é só inverter ele. Então, por isso que o complemento para 1, para nível lógico 1, é um inversor. Né? E isso deu a possibilidade de muitas soluções matemáticas dentro da eletrônica. Né? E é isso que, por exemplo, que tornou possível a existência disso aqui, eu aqui falando com vocês. Né? Isso, falando com vocês aqui, mandando imagem rápida, aspas, esse rápida, né? Eu estou olhando ali para o computador, eu faço assim, a cabeça aparece de um lado e do outro, né? Sem mostrar a intermediária. Mas, apesar disso, é rápido, apesar disso. E só é possível, curiosamente, porque existe algo que se chama complemento, né? Que é o inversor. Essa similaridade, essa coincidência matemática, né, da lógica binária, da teoria de conjunto, quando você quer inverter um número que ele está na base 2, basta passar esse número por um inversor. E o inversor é muito fácil de fazer, porque só precisa de um transistor para inverter o nível lógico. Né? Você bota nível lógico 1 entrando pela base, o transistor satura, a saída dá nível lógico 0. Né? Você faz ao contrário, você bota 0 na base, não tem corrente de base. A corrente de coletor é 0, a tensão do coletor sobe através do resistor de coletor, vai para a tensão de alimentação. Depois vou dar uma palhinha sobre as famílias lógicas, vocês vão entender melhor isso. Né? Mas é de uma simplicidade absurda. É claro que a coisa está mudando agora para níveis quânticos de energia em átomos, né? E aí deixam de existir níveis lógicos 0 e 1, para o meu entendimento, para essa besta aqui que vos fala, é uma coisa incompreensível, a computação quântica, porque ela é baseada puramente em estatística, né? E não estou falando da estatística de segundo grau, não. Eu estou falando de uma estatística usada em física, né? Que é uma coisa assim que, para mim, está totalmente fora do alcance. Né? Eu não consigo compreender, eu não tenho a menor compreensão disso. O que me deixa contente, né? Porque há alguns anos, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, o meu professor disse assim, que isso é uma frase famosa essa, né? Inclusive, acho que dito por alguém como Schrödinger, uma coisa assim, um desses estatísticos loucos, né? Que se alguém disser que entendeu a física quântica, a mecânica quântica, né? É porque não entendeu nada. Então, é sinal que as pessoas que conhecem disso, elas têm apenas uma noção, né? Então, eu estou perto disso, né? Eu estou perto de ter uma noção, né? Eu não sei nada, então eu estou perto de ter uma noção, então eu estou bem na fita, ok? Estou bem na história. Muito bem, então, depois desse blá, 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 eu vou sair dessa conversinha fiada aqui, dessa conversinha mole. Você vê, né? Oficina mecânica é assim, né? A maquiagem é retocada com uma estopa, né? Para tirar o brilho da testa, né? Muito bem. E depois é usada para apagar o quadro. Então, eu espero, sinceramente, que vocês... eu estou falando sinceramente, né? Não é deboche, não. Eu espero, sinceramente, que vocês olhem para esse quadro e não se sintam uma besta olhando para o palácio, por favor, né? Então, olhem para isso e, por favor,
até daqui a 30 segundos tenham uma boa compreensão disso, senão o resto da aula não vai servir para nada, né? Muito bem, então eu vou apagar. Apaguei, quadro limpo. Então, como tem uma história, alguém falou, né, que o papel em branco é o início de uma nova ideia, né, uma coisa assim. Tem que molhar a garganta porque eu estou falando demais. Muito bem. Então, nós vamos partir agora. Eu já mostrei como é que funciona a lógica das chaves, ligando e desligando. Espero que todos tenham compreendido. Eu mostrei a simbologia. Não espero que todos tenham compreendido, porque não é uma questão de compreensão, é uma questão de você decorar, né? Você olha para aquela simbologia e você associa a ideia das chaves ligando e desligando, né? Então, ou então faz como a maioria faz, né? A maioria dos alunos, na minha época, eu tive a felicidade de compreender e memorizar bem, apesar de eu ter péssima memória, mas eu tive a felicidade de olhar para o símbolo e ver imediatamente. Então, olho para o símbolo e, para mim, aquilo é como se fosse um alfabeto. Ele diz para mim o que ele é, né? Eu não tenho essa dificuldade de ficar transpondo, parando para pensar tabela verdade, até porque eu não recomendo, embora a maioria faça, eu não recomendo que vocês tentem decorar a tabela verdade. Eu não recomendo isso. Agora, se em último caso, se essa for a única solução para você, faça isso. Eu não vou dizer para você não fazer se for a única solução para você, né? Muito bem. Então, eu, quando olho para esse símbolo aqui, ó, eu já sei que só tem um na saída se tiver um aqui e um aqui. Eu já sei disso, né? Isso está no meu raciocínio. É igual o professor de química que diz que química não é decoreba, química é raciocínio puro. É porque o professor de química já tem aquilo ali tão trabalhado no cérebro dele que para ele parece raciocínio, né? Mas para nós que estamos aprendendo química, aquilo é puro decoreba. Química não tem raciocínio nenhum, é decoreba. Ou como minha esposa diz, né? A química do segundo grau é a ciência da regra de três, porque o que o professor de química ou a professora de química fazem de equilíbrio de equações, de reações químicas, é pura regra de três, né? Então, a minha esposa diz que química é a ciência da regra de três, né? Muito bem. Então, quando eu olho para isso daqui, por exemplo, eu já sei que para ter um aqui, tem que ter um aqui ou ter um aqui. Ou. Pode ter 0 e 1, pode ter 1 e 0, é um ou, né? Eu sei disso, né? Eu já está tão firme na minha mente que eu olho para isso, já sei o que tem que ter na entrada, sem precisar ficar recorrendo a montar a tabela verdade na cabeça. A mesma coisa para XOR. XOR é mais fácil, né? Quando é que tem um aqui? Tem que ter um aqui ou tem que ter um aqui. Acabou. Pronto. Qualquer outra coisa não pode ter um na saída. Então, se eu pegar... Eu já consertei equipamento assim. Muitos equipamentos. Eu trabalhava com equipamento digital, então colocava a ponta de prova lógica, que ela apenas simplesmente ela tem um circuitinho eletrônico que vai lá e vê o nível lógico sem afetar o funcionamento do circuito, sem drenar muita corrente para não alterar o funcionamento do circuito, e acende um LED quando tem um, apaga o LED, ou então fica vermelho e verde, né? 2 LEDs, mostrando qual é o nível lógico que tem ali. Então você encosta na saída. Tem um, botou na entrada, numa NAND, por exemplo, tem um numa entrada, tem 0 na outra, está errado. Essa porta está com defeito. Acabou.
Então, eu fui, na época que eu lidava com isso, trabalhava com isso, eu era muito bom nisso, porque eu não precisava montar a tabela verdade. Eu olhava para o diagrama, já sabia, batendo os pontos ali e, no instante, detetava onde estava o problema, né? As pontas de prova lógica, elas ainda existem, elas hoje em dia não têm quase utilidade nenhuma, embora ainda existam. Ela, inclusive, tem uma buzininha, um buzzer, que fica apitando quando o nível lógico está transitando e você não consegue ver, você vê os dois LEDs acesos muito rápido, né? Então você não sabe se é 0 ou 1, é porque está transitando, e se estiver transitando 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele toca a buzininha, né? Para te avisar que ali tem transição, por isso que você não vê. Porque de outra maneira, por exemplo, se ela tiver com defeito e a saída está com um nível de tensão entre 0 e 5 volts, ela está com defeito, né? E a ponta de prova lógica acende os dois LEDs, porque ela vê que aquilo ali tem alguma coisa errada, né? Mas se o buzzer não estiver apitando, é sinal que não é uma transição, é porque a tensão está errada. Aí, para confirmar, você pega o multímetro, vai e mede na saída com o multímetro. Normalmente não se usa o multímetro para acompanhar nível lógico, porque é demorado demais, né? Você tem que ficar olhando para o multímetro, você encosta a ponta de prova, olha para o multímetro para ver se é 0 ou 1, demora para estabilizar, e a ponta de prova lógica não. Como é um LED verde, um LED vermelho ou o buzzer, então só de você encostar olhando para a placa do circuito e olhando para o esquema, só de olhar e você já tem a resposta imediata ali, no instante. Você acompanha os níveis lógicos mesmo num circuito grande. E por que que hoje em dia isso não é útil? Porque hoje em dia as funções lógicas elas estão integradas de uma tal maneira dentro de um circuito integrado tão denso de portas lógicas que você não tem acesso a elas. Você tem acesso ao resultado, né? E se entra tal coisa e o resultado está errado, só tem uma explicação. Ou a alimentação está desligada, ou aquele circuito integrado está com defeito. Também existem outras variações, né? Às vezes um capacitor na linha de alimentação, ele permite, ele em vez de estabilizar a tensão da linha de alimentação, ele perdeu capacitância, então ele permite uma flutuação nas transições de nível lógico, e isso deixa o circuito lógico doido. A linha de alimentação de circuito lógico, ela é cheia de capacitores em vários pontos da placa de circuito impresso para não deixar que pequenas transições dos 5 volts de alimentação deixem o circuito lógico doido, né? Ele interprete errado um nível lógico na entrada dele, né? Então, um flip-flop troca de estado numa parte do circuito e o ruído vem pela linha de alimentação e afeta outro circuito que tem outra função. E você fica procurando defeito no lugar errado, só porque tem ruído na linha de alimentação. Então, é muito comum você olhar uma placa lógica ou de qualquer placa de eletrônica e você encontrar vários capacitores de disco de cerâmica, que têm resposta rápida, disco de cerâmica colocado na linha de alimentação para massa em vários pontos da placa, né? O que é uma loucura também, porque quando um capacitor desse entra em curto e arria a tensão da alimentação, você não sabe qual deles está fazendo isso, né? Então dá muito trabalho descobrir quando isso acontece, né? Tem técnico que parte para a ignorância, né? Então, a fonte de alimentação, por exemplo, é uma fonte modesta, 1 ampere, 2 ampere, um capacitor entrou em curto, a proteção da fonte entra em funcionamento, a fonte desarma. E aí você não descobre qual é o capacitor da linha, da placa toda, que está em curto. O que alguns técnicos fazem? Pega uma fonte de 5 volts com 10, 20 ampere e liga ali. E deixa ligado, porque como a fonte vai aguentar o curto-circuito, vai tentar manter a alimentação de 5 volts, o capacitor que está em curto vai explodir. Então, de propósito, ele bota o técnico troca a fonte por uma fonte de maior capacidade de corrente e deixa que o capacitor responsável pelo curto entrou em curto, exploda. Pronto, no instante vai descobrir quem era que estava em curto, né? É claro que isso tem um monte de recomendações contrárias, né?
porque muitas vezes um filete de circuito impresso que está indo até esse capacitor, o filete de circuito impresso não suporta essa corrente exagerada, aí o capacitor não entrou em curto, mas ele não explode. O filete de circuito impresso pega fogo na placa de circuito impresso. Então, não é uma técnica muito recomendada, né? Geralmente, o técnico mais experiente, quando a coisa é muito difícil de descobrir, ele coloca uma fonte de tensão baixa, se ele tiver instrumental para isso, ele pega uma ponta de prova de corrente por campo magnético, usando um sensor, um transistor de efeito Hall, que sente campo magnético, e ele vai medindo a corrente nos filetes de circuito impresso. Então, aquele filete de circuito impresso, mesmo recebendo uma tensão de 1 volt, ou menos até, uma corrente baixa, aquele filete de circuito impresso que está indo para o capacitor em curto, a corrente nele é mais alta, né? Então, aproximando a ponta de prova de efeito Hall no filete de circuito impresso, você detecta onde é que a corrente está elevada e descobre qual é o capacitor que está em curto. Mas essas técnicas são técnicas que hoje em dia não são muito usadas, porque hoje em dia geralmente parte-se para a troca da placa, né? Então, são poucos os técnicos que atualmente fazem realmente manutenção de placas eletrônicas, né? Muito bem. Então, eu vou sair desse lero-lero e vou partir para a álgebra booleana. Então, eu vou ter a pretensão de escrever aqui no quadro álgebra booleana, como se eu soubesse muito disso. Bom, a álgebra booleana, ela começa, na sua forma mais simples, você representando a função lógica. Então, por exemplo, quando você tem uma porta lógica E, a saída S é igual a A AND B. Vou botar aqui resumido, porque eu já fiz isso. A saída S é igual a ou B. E a terceira, são 4. A saída S é igual a ou exclusivo B. E por último, o inversor. Faltou a bolinha do inversor, senão é um buffer. S igual a A invertido. Então, entra A e sai A barrado. Então, essa barra aqui, em cima, significa inversão. Então, eu vou completar aqui, para que vocês tenham a habilidade um pouco maior, né? Aqui, ó. Então, eu tenho uma porta E, só que a saída dela está invertida. Então, você repete aqui e diz assim, S igual a AND B, só que tudo está invertido. Tá vendo? O resultado todo. Então, bota uma barra do resultado todo. Aqui na NOR, então, eu vou desenhar uma porta NOR, a saída S é igual a A ou B, e o resultado todo é invertido. A mesma coisa, uma XNOR, S igual a ou exclusivo B, em que o resultado todo está invertido. Pronto. E aqui eu vou botar o buffer, que eu vou falar um pouco dele quando eu falar da família lógica, que a saída é igual a A. Entra A e sai A, né? E o buffer serve para aumentar a capacidade de fornecer corrente para os circuitos onde o nível lógico é fornecido, né? Então, uma maneira de você visualizar rapidamente, né, é isso aqui, ó. É um buffer, vou botar escrito aqui. A palavra buffer significa, ao pé da letra, separador. Então, é um separador porque ele separa
a carga do circuito, o consumo da fonte de sinal. Então, o sinal que vai para o circuito seguinte, o consumo dele é independente do que está entrando. Então, veja só. Aqui, por exemplo, né, um buffer, ele é capaz de fornecer corrente para várias entradas. Então, você pode ligar um monte de entradas na saída do buffer. Mas ele se comporta apenas como uma unidade de consumo, né? Então, essa corrente aqui na entrada, a corrente de entrada e de input, né? A gente chama de fan-in. Fan-in. Fan é fluxo. Tem o fan do ventilador, por exemplo, né? Então, o fan de um ventilador é aquele que assopra, onde produz um fluxo de ar. É essa a ideia. Então, quando você encontrar a expressão fan-in, você já sabe que é o fluxo de entrada, é a corrente de entrada do buffer. Ele drena uma unidade. Uma unidade. Então, ele equivale a uma entrada de uma porta lógica só. Aí você diz que tem uma unidade. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui 7, 8, 9, 10. Só para ficar compatível com os circuitos que existem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele é capaz de fornecer para 10 entradas, né? Então, ele é capaz de fornecer corrente aqui, ó. Ele é capaz de fornecer um nível lógico aqui, ó, para 10 entradas. Né? Para 10 entradas. Então, se ele pode fornecer para 10 entradas, você diz que o fan-out dele é igual a corrente de saída, né? Aqui de input, aqui de output. Então, a corrente de saída, ela tem 10 unidades. Então, isso é um buffer. Ele é um amplificador de corrente. O nível lógico é o mesmo, que entra e que sai, né? Mas ele é um amplificador de corrente. Ele é um separador. Por que é um separador? Ele é um buffer. Porque você pode ligar aqui um monte de circuitos lógicos e o circuito que está fornecendo o nível lógico para eles todos não percebe que tem um monte de cargas na saída, né? De loads na saída, né? Então, aqui na saída tem as cargas. Mas carga não em sentido de carga elétrica. Em inglês, loads. Né? Vocês talvez estejam acostumados a ver, por exemplo, uma expressão muito usada em caminhões nos Estados Unidos, e foi usada aqui no Brasil também, wide load, né? Carga grande, carga pesada. No Brasil foi traduzido como carga pesada. E tinha até a série de televisão, né? Carga pesada. O que é isso? É um caminhão que transporta uma grande tonelagem de carga. Então você chama de wide load, né? E aqui, a carga aqui tem o sentido de quem vai drenar energia, né? Tanto que tem o RL, o resistor de carga, que é o resistor de consumo, né, de energia, né, que é a carga que consome energia. Então, é a expressão do consumo. Não tem nada a ver com carga de capacitor.
por exemplo, né? Carga elétrica armazenada. Muito bem, então aqui é um resumo do que é um buffer. Não é bem um resumo, já está explicado tudo, o que é fan-out, o que é fan-in, né? Esse I aqui é de input é botar para dentro, quer dizer, é o que entra. Esse Ozinho aqui é o output, que é o botar para fora, né? O que sai, o que entra e o que sai, né? Então, nos manuais aparece lá o I-in, que é a corrente de entrada, o I-O, que é a corrente de saída. As pessoas costumam falar I0, mas só bobagem, porque é muito comum nos Estados Unidos, né? Eles, quando mencionam a letra O, eles falam zero, né? No lugar da letra O, até na linguagem coloquial, né? Muito bem, não só na linguagem técnica. Ou até ao contrário, né? Onde tem um zero, falam ou, né? O O, a letra O. Então, ficam revezando. Muito bem, então aqui é um resumo do que é o fluxo de entrada e o fluxo de saída, o fan-in e o fan-out. Qual é a finalidade do buffer? Né? Não é inverter, é manter o mesmo nível lógico e fornecer corrente para várias entradas. E então você tem um fan-out de 10 unidades e um fan-in de 1 unidade. Existem buffers com fan-out de 140. Para que serve um fan-out de 140? Para ligar em 140 entradas de porta lógica, até 140, né? E não pense que é pouco, não. Ou melhor, que é muito, não. Numa placa-mãe, um pino de saída de dados da CPU, por exemplo, ela vai para, às vezes, dezenas, centenas de portas lógicas que estão nos circuitos lógicos da placa-mãe, né? E lá dentro da CPU mesmo, né? CPU hoje em dia que facilmente chegam a 10 milhões de transistores, né? Fácil. 10 milhões de transistores, imagina, né? 10 milhões de transistores. Um estado do Rio de Janeiro, de habitantes, dentro de uma pastilhazinha de silício de meio centímetro por meio centímetro, né? 10 milhões de transistores, né? E ali tem muitas portas lógicas ali que fornecem níveis lógicos, às vezes para centenas de entradas de outras portas lógicas dentro da CPU, né? Dentro da CPU. Não é à toa que CPU esquenta, né? É claro que o motivo principal é outro, que é a transição de nível lógico. Quando o transistor está saturado, a quantidade de calor é zero. Quando ele está no corte, a quantidade de calor é zero. O problema é quando ele passa de 0 para 1 e de 1 para 0, porque ele passa devagar. Mesmo sendo rápido, 1 nanosegundo, por exemplo, que para nós é um tempo muito rápido, 1 nanosegundo corresponde a uma frequência de clock de 2 GHz. 1 nanosegundo para subir, 1 nanosegundo para descer. Eu falei errado. 1 nanosegundo para subir, outro para descer, isso é meio gigahertz, dá 2 nanosegundos de período, 500 megahertz. Eu falei o contrário. Mas é o tempo de subida e o tempo de descida que provoca calor nas CPUs, nos transistores, enxaveando portas lógicas, né? E por isso que quando você tem uma CPU que eles aumentam a frequência de clock, quando a garotada faz overclock, né? Além do clock, né? Adiante do clock normal projetado pelo fabricante, para acelerar o processamento, é obrigado a colocar refrigeração a água na CPU, coloca tubo de cobre passando água gelada vindo de algum refrigerador, uma coisa assim, para tirar o calor gerado pela CPU, porque senão ela derrete o núcleo dela. O silício esquenta a tal ponto, pode subir, por exemplo, a 200 graus, já era. Se o núcleo da CPU subir a 200 graus, já era. Até 150 graus é comum um transistor ir, né? Até um transistorzinho comum. 150 graus lá dentro dele, né? Então, do lado de fora, você põe a mão, está lá 60 graus, 40 graus, mas é por causa da resistência térmica do material, desde o silício até o calor ser transferido para fora, né? Ele percorre vários materiais e cada material tem uma resistência térmica para transferir o calor, né?
Então, até chegar à temperatura ambiente, lá no núcleo, lá no meio do silício, está uma temperatura absurdamente alta. Muito fácil acontecer isso, né? É muito comum derreter, a CPU esquentar a tal ponto de queimar a placa-mãe, derreter o soquete, né? Soldar o chip da CPU no plástico do soquete na placa-mãe e não conseguir nem arrancar, ter que rebentar para arrancar. É claro que a placa-mãe fica destruída, né? Quando a temperatura sobe demais. E ele começa a processar errado, o Windows começa a travar, até o Linux começa a travar, qualquer um trava, né? Muito bem, então aqui tem um resumo da álgebra booleana em cada porta, um resumo aqui do fan-in e fan-out, o buffer. Então, fixou, vou apagar. Agora, então, eu vou passar, não por todas, eu posso até passar todas, mas não tem necessidade. Nós precisamos saber, principalmente da existência de algumas equações da álgebra booleana. Então, veja só, uma muito importante, vou começar logo por ela, é isso aqui, ó, o teorema, não é bem álgebra booleana, mas faz parte, teorema de De Morgan. Eu vou botar entre aspas, porque De Morgan era o nome do cara, né? O teorema de De Morgan é o seguinte, se você tem uma porta lógica assim, ó, você tem uma porta lógica NAND, o que faz uma porta lógica NAND? A saída dela é igual a AND B, tudo invertido, né? Isso aqui é idêntico a isso aqui, ó. Uma porta OR em que as entradas foram invertidas. Então, isso aqui é idêntico a uma porta OR, um A ou B, em que inverteu o A e inverteu o B. Então, se num circuito você tem uma porta NAND, você pode colocar uma porta OR desde que as entradas estejam invertidas. Isso é interessante, né? É bom saber. Aliás, é muito importante saber isso. Quando você tem um AND invertido, um NAND, é a mesma coisa que um OR com as entradas invertidas. E o oposto. Quando você tem uma NOR em que S igual a A ou B, tudo invertido, isso é idêntico a uma NAND com as entradas invertidas. Ou seja, S igual a A AND B com as entradas invertidas. É fácil, né? Fácil. Imagina uma NAND, imagina uma NOR. E aí separa para uma OR e para uma AND. Então, uma NOR vira uma AND, uma NAND vira uma OR. Pronto. Aí você só inverte barra, 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 barra. Então, é isso, simples assim. Isso aqui é o teorema de De Morgan, né? A gente pode até testar isso aqui. Eu posso mostrar a vocês o teste. Vamos fazer agora. Então, eu vou mostrar que A AND B, tudo barrado, é igual a A ou B com as entradas invertidas, né? Eu vou montar a tabela verdade aqui e vocês vão ver que a tabela verdade é igual. Então, vamos lá. Então, eu tenho a entrada A, entrada A e entrada B, né, do circuito.
e eu tenho a saída S. É um AND. Então, as entradas A e B, elas podem ser 0, 1, 2 ou 3. São as 4 possibilidades. E é sempre assim, a gente bota em binário, contando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se tiver 3 entradas. Vai de 0 a 15 se tiver 4 entradas. E a gente bota em contagem binária para não esquecer nenhuma. É importante isso. Uma porta AND, quando é que ela dá 1 na saída? Aqui. Então é só inverter. 0, 1, 1, 1. Pronto. Deu para entender? Eu vou repetir, hein? Presta atenção. É uma porta AND que eu inverto o resultado. Então vamos pensar na AND primeiro. Quando é que a AND dá 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada e 1 na outra. Então ela vai inverter, ela vai dar 0 aqui e vai dar 1 nas outras combinações. Pronto. Agora vamos pensar aqui. Eu tenho uma OR. Então eu tenho uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. Aí eu tenho que pensar assim, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, quando é que a porta OR dá 1 na saída? A porta OR dá 1 na saída quando tiver 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Mas eu tenho que inverter. Então, quando é que ela vai dar 1 na saída? Quando tiver 0, 0. Quando ela tiver 0, 1. Quando ela tiver 1, 0. Quando tiver aqui, ela vai dar 0. Eu acho que eu errei alguma coisa. Errei. Claro que eu errei. 0 aqui, 0 aqui. Claro que eu errei. Porque é só você pensar. Quando é que ela dá 1 na saída? Quando tiver 0 numa entrada ou 0 na outra. Ah, tá certo. Pronto. 1, 1. Estava certo. Bom, claro que está certo. Tem que dar igual a esse daqui. Claro que está certo. Vou repetir. A porta OR, se você olhar para a OR, quando é que ela dá 1 na saída? Quando tiver 1 numa entrada ou 1 na outra. Mas como está invertido, é quando tiver 0 numa entrada ou 0 na outra. Ela tem 0 numa entrada ou na outra aqui, aqui e aqui. E aqui não. Pronto. O resultado dessa deu igual a essa. Claro, tinha que dar. Eu estou pensando lá e nem lembrei que tinha que dar esse resultado, né? Ok? Pensa aí. Veja ali e eu vou fazer ali embaixo o outro. Então vamos lá. Essa daqui. A ou B, tudo barrado. Que é uma porta NOR. A, AND B, barra, barra. Então vamos lá. Entrada A, entrada B, saída S. Então vamos colocar as combinações. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vamos colocar as combinações. Entrada A, entrada B, saída S. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então vamos pensar essa daqui. Quando é que a saída dá 1? Quando tiver 1 numa entrada ou 1 na outra. Então é aqui, aqui, aqui. Então vamos inverter. Pronto, inverti. Vou repetir. Eu tenho uma OR e o resultado eu inverto. Então eu tenho uma OR. Quando é que a OR dá 1 na saída? Aqui, aqui e aqui. Então eu vou inverter. Ela vai dar 0 em vez de dar 1. Pronto. Aqui eu tenho uma AND. Quando é que uma AND dá 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada ou 1 na outra. Então seria só aqui. Perdão, quando tem 1 numa entrada e 1 na outra.
mas tem que ser agora invertido. Quando tem 0 numa entrada e 0 na outra. Então, é só aqui. Aqui ela dá 0, aqui ela dá 0, aqui ela dá 0. Pronto, ficou igual. Tá vendo? Então, aqui, ó, aqui assim, se você imaginar aqui, repara, daqui de cima eu tenho essa tabela verdade montada aqui, essa daqui. Então, na própria tabela verdade, você vê a comprovação do teorema de De Morgan, né? Pela lógica de cada porta. Fixou? Fixou, então, vamos para outro. Outra equação da álgebra booleana, outro postulado de Boole. Você pode estar pensando, para que serve isso? Para nada. Mas vamos pensar, eu vou dar 2 argumentos para vocês. Primeiro argumento, que conhecimento não ocupa espaço. Né? Pizza, sim. Então, conhecimento não ocupa espaço. Então, você saber mais uma coisinha não vai te fazer mal, né? Se você não está muito afim de ficar decorando isso, tudo bem. Mas eu vou te dar um segundo argumento que é forte, hein? Olha esse. Muitas provas de emprego e de estágio não é tão relevante, mas muitas provas de emprego, eles colocam um pouquinho de álgebra booleana para ver o teu raciocínio, entendeu? Vamos dizer assim, quando numa prova técnica tem um pouco de álgebra booleana, é meio que colocar um pouco de questões de psicotécnico numa prova técnica, entendeu? Para ver se você tem um grau de raciocínio pelo menos razoável, né? E um grau de interesse também nas coisas, né? É mais ou menos assim. Qual é a importância de você saber jogar xadrez? Eu não sei se vocês sabem jogar xadrez, muita gente sabe jogar, né? Mas a maioria das pessoas não sabe, né? Eu sei jogar xadrez. E não adianta vir com aquela história, né? Se já ganhou do Kasparov, já ganhou do Mequinho, o famoso jogador de xadrez brasileiro, né? De 40 anos atrás. Não, eu nunca ganhei campeonato nenhum de xadrez. Então você pode dizer, não, você só sabe jogar xadrez se você já ganhou alguma coisa. Não, você sabe jogar xadrez é saber movimentar o movimento das peças e saber articular algum movimento. Se você sabe fazer isso, você sabe jogar xadrez. O fato de você perder todas as partidas é irrelevante, né? Então, atualmente, eu perco todas as partidas, né? Muito bem, para qualquer um. Muito bem, então jogar xadrez não tem relevância nenhuma, não serve para nada na vida, embora algumas pessoas da área de psique, elas digam que é muito bom porque desenvolve o raciocínio, estratégia. Mentira! É um jogo tão interessante quanto o jogo de damas, por exemplo, né? Tem jogadores de damas que são geniais, tão geniais quanto qualquer jogador de xadrez, né? Então, saber jogar xadrez é muito legal, só isso, né? É uma boa desculpa para jogar, só isso. A álgebra booleana, ela tem alguma similaridade com a álgebra linear, né? Por exemplo, a propriedade distributiva. A propriedade distributiva é a mesma da álgebra linear. Então, se eu tenho uma saída que tem um circuito lógico, que é um A em de B ou C, né? Você pode distribuir isso, né? Então, você pode distribuir assim, ó, assim e assim. Tá vendo? Igual na álgebra linear. Então, isso aqui, por exemplo, você pode reescrever dizendo que a saída S é igual a em de B, como se fosse a distribuição
de um produto feito num parêntese de uma soma, igualzinho. A end B ou igualzinho, tá vendo? A end C. Então, isso é a propriedade distributiva. A comutativa. Eu vou deixar um espaço aqui, presta atenção, porque eu vou fazer uma mutreta que não existe na outra. A comutativa, eu vou deixar o espaço aqui. Comutativa. Comutativa é a mesma. Então, se você tem S, a mesma da álgebra, se você tem S igual a A end B, isso aqui é a mesma coisa que você escrever S igual a B end A. Tanto faz a ordem, entendeu? Isso é a comutativa. Da mesma forma, na soma, no OU, S igual a ou B, você pode dizer que S igual a B ou A. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Né? Por que eu deixei um espaço separado? Porque tem uma propriedade distributiva muito esquisita que não tem nada a ver com a álgebra linear. Olha só que coisa, olha só isso aqui. Eu vou botar parênteses para ficar bem claro. Olha só, S igual a ou B end C. Se fosse na álgebra linear, o que você é obrigado a fazer? Você faz o parêntese primeiro, porque é um produto, depois soma o A, não é isso? Mas na álgebra booleana existe distribuição no OR. Olha que esquisitice. Então você pode distribuir o A ou o B e o A ou C num end. Vamos lá, calma. Isso aqui significa um S igual. Vamos botar esse end, já que a gente vai distribuir, vamos fazer igual a gente fez aqui, ó, um OR. Vamos botar um end aqui. Aí do lado de cada end, eu coloco a distribuição do A ou B. A ou B. Para ficar claro, eu boto um parênteses aqui. Aqui eu faço a distribuição do A ou C. A ou C. Esquisito, né? Muito esquisito. Sabe qual é a utilidade disso? É que se um dia você esbarrar com uma função de um circuito que você encontrou isso aqui, ó, uma porta OR unindo um end e outro end, mas você observou que tem um A em comum. Você bota o A em evidência, bota um OR e um end só. Tá vendo? Então, em vez de botar uma porta OR e duas portas end, você coloca uma porta OR e uma porta end e o resultado é o mesmo. Aqui tem três portas lógicas, uma OR unindo essa end com essa end. Aqui tem duas portas lógicas, uma OR e uma end unindo o resultado. Né? Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui tem uma end, aqui tem uma OR e outra OR. A saída dessa OR, a saída dessa OR vai para end. Já vou mostrar isso, calma. Calma, se você não está vendo o circuito lógico, eu já vou te mostrar. Faz parte da matéria. Então, como aqui tem três portas lógicas, eu posso simplificar e colocar assim. Por que, então, que eu distribuo, se isso aqui é a forma mais simples? Porque, às vezes, no meio de uma expressão booleana muito grande, você tem como cancelar esse A ou C ou esse A ou B. Vocês vão perceber daqui a pouco isso. Muito bem. Então, essa é a propriedade distributiva, essa aqui é a comutativa. Guardou? Se não guardou, já era. Apaguei. Agora você vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que ir lá no Wikipedia para olhar como é. Ou então assistir o vídeo mais tarde de novo. Ninguém tem paciência comigo. Agora eu vou fazer o outro. Esse daqui é muito bacana. Olha que coisa interessante. Eu estou dizendo que é interessante. Vocês podem não achar. Eu vou pegar uma porta end e numa das entradas dela eu vou colocar 0, nível lógico 0, sempre. E a saída vai depender dessa entrada A. Eu não vou botar nome B para essa entrada. Então ela tem uma entrada A
pode ser 0 ou 1, e tem uma saída que vai dar a resposta, né? Só que numa das entradas tem nível lógico 0. Então, vamos pensar um pouco. Não é aquele programa de televisão, mas vamos pensar um pouco. Vamos fazer uma AND aqui, ó. Vamos fazer uma AND com uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. Aí pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando é que dá 1 na saída? Quando tiver 1 numa entrada e 1 na outra aqui. As outras combinações dá 0, né? Aí tem 0 sempre numa entrada. Isso bate nesse caso, nesse caso e nesse caso. Sempre que tem 0 em uma entrada, dá 0 na saída. Olha que interessante. Então, o fato de que tem 0 aqui, não interessa o A. Vamos fazer o raciocínio aqui. Se o A vale 0, 0 AND 0 dá 0. Então, S igual a 0. Se o A for nível lógico 1, 1 AND 0 também dá 0. Olha lá, deu sempre 0. S igual a 0 sempre. Tá vendo? Deu para perceber? Então, numa porta AND, sempre que uma das entradas estiver sempre em 0, não importa o estado da outra saída, a saída dela, da outra entrada, a saída dela vai dar sempre nível lógico 0. É só você testar primeiro 0, 0, depois 1, 0. Você troca só a variável. Esse aqui está fixo. Vou colocar aqui entre parênteses, ficho. Está fixo em nível lógico 0. Aqui, ó. Está fixo em nível lógico 0. Então, se eu botar 0 AND 0, dá 0. 1 AND 0 dá 0. Então, a saída dá sempre 0. Tá vendo? Não depende da outra entrada. Então, independente da outra entrada, a saída é igual a 0. Significa que o A é irrelevante. Irrelevante. A é irrelevante. Tanto faz. Então, A igual a X significa que é irrelevante. Pode ser 0 ou pode ser 1 e o resultado vai dar o mesmo. Muito bem. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora com a porta AND. Só que eu vou colocar uma entrada A, uma saída S, e vou colocar fixo aqui, ficho, nível lógico 1, vou botar entre aspas, que é para ficar claro que tem sempre nível lógico 1 ali. Aí vamos ao raciocínio. A entrada A, se eu botar nível lógico 0, 0 AND 1, aqui vai dar 0. Se eu colocar nível lógico 1, 1 AND 1, dá 1. Oh, beleza. Olha para a entrada e olha para a saída. Se botar 0, dá 0. Se botar 1, dá 1. Então, significa que S é igual a A. Percebeu? Então, uma porta AND que tem 0 numa entrada, dá sempre 0 na saída. Uma porta AND que tem 1 numa entrada, a saída é igual à entrada A. Fácil, né? Muito bem. E o que a álgebra booleana tem a ver com isso? Eu vou escrever aqui embaixo. Embaixo desse aqui, eu vou escrever assim, ó. A AND 0. O que dá quando você tem uma variável A AND 0? Se ela for 0, dá 0. Se ela for 1, dá 0. Então, A AND A, perdão, A AND 0 dá sempre 0. Não interessa o A. A é irrelevante. Tanto faz ser 0 ou ser 1, que a saída vai ser sempre 0. Vamos fazer a expressão booleana para essa situação aqui. A AND 1. Se A for 0, dá 0. Se A for 1, dá 1. Então, A AND 1 dá A. Pronto. Então, a álgebra booleana, isso daqui é muito, muito útil nas simplificações de circuitos usando a álgebra booleana. E
a simplificação de circuito usando álgebra booleana, ela hoje em dia não tem muita relevância em termos de mercado de trabalho. Tem relevância em um lugar: programação. Em computação, linguagem de programação, ela tem relevância, porque algumas vezes você usa esse recurso para zerar uma variável, por exemplo, zerar um bit, né? Você quer tem uma string, tem um número binário, e você quer transformar em zero um bit dele só. Então você bota 0 naquele que você quer transformar em zero, não interessa o estado dele, se é 0, 1, o resultado dele vai ser 0 e o resto vai ser copiado. Isso é uma ferramenta poderosíssima, é uma máscara. E existe isso, a máscara, em redes de computadores, né? Tem a máscara da rede, né? A máscara da rede é exatamente isso, é você colocar um número binário para servir de máscara, como fosse um filtro que pega um número que está entrando, que você não sabe qual é, e você só deixa passar um pedaço dele, por exemplo, né? Então isso é muito usado para servir de máscara para determinados endereços de IP, por exemplo, né? Só uma faixa de IP passa naquela máscara, serve naquela máscara. Então, isso é muito relevante em alguns lugares, né? Então, isso aqui, um exemplo disso aqui, né? Eu tenho um número aqui, número. Então, vou botar aqui por exemplo. Eu tenho um número aqui, ó. Esse número aqui é 10111. Vamos botar 8 bits. 1100. E eu quero transformar essa parte aqui, eu quero que toda ela seja transformada em zero para pegar só esse pedaço aqui. O que eu faço? Eu faço um AND com uma máscara, que é assim, ó, 0, 0, 0, 0. Sabe qual é o resultado? Aqui, ó, do AND, desses dois números. Bit a bit, 1 AND 1 dá 1. 0 AND 1 dá 0. 1 AND 1 dá 1, 1 AND 1 dá 1. 1 AND 0 dá 0, 1 AND 0 dá 0, 0 AND 0 dá 0, 0 AND 0 dá 0. O que aconteceu? Passou para o resultado só esse pedaço do número aqui, ó. Só ele passou para o resultado e o resto está zerado. Então, essa máscara aqui, isso se faz muito por aí, em lógicas, né? E está baseado nesse efeito aqui da álgebra booleana, nesse efeito aqui das portas lógicas, né? Você pega um número e faz um AND com outro número. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer. Olha só. Matematicamente, o que é matematicamente? Complicado isso, né? Mas matematicamente, vamos lá. 1, 2, 4, 8. Eu não queria fazer porque dá trabalho. 8, 16, 32, 64, 128. Acabei arranjando trabalho para mim mesmo, né? Então vamos lá, somar. 128 mais 32, então dá 130 mais 30, 160. 166, 176. 176 mais 8, 184. 184, 188, 190, 190, não, perdão, 188, que não tem que somar aqui. Então, esse número aqui é 188. Acho que eu somei certo, né? Se eu somei errado, fala aí alguém, viu? Então, vamos lá. Professor. Ah, somei. Não somei não. O senhor não pulou 128 64, mais não? 32. 128 mais 32. Então, dá 130, 160. 160, 166, 176, 176, 184, 188. Tá certo, né? Não tá certo?
Oi? Professor, Oi. o senhor não Tá pulou certo. 64, não? Eu pulei 64 porque ele está em 0. Ah, tá, perdão, não observei. Né? Foi isso que me causou confusão, porque eu achei que tinha somado o 64, por isso que eu tive que fazer de novo. E esse número aqui, quanto é esse número? 128 mais 64. Então dá 188, 192. 192, 194, 190 mais 30 dá 224. 224, 224, 230, 240. Acho que é isso, né? Somei certo? 240? Somar de novo. 128 mais 64. Então, 188, 192, 194, 224, 224, 230, 240. Tá certo. Então, em programação, em linguagem de programação, você pode usar binário, mas normalmente muita gente usa números decimais. Então, como seria o número? O número seria 188. 188. E a máscara seria 240. Entendeu? Então, o número na linguagem, na programação decimal, seria 188. A máscara seria 240, e a resposta após a máscara, após o filtro, resposta seria, vamos lá, eu já tinha somado 128 mais 32, 130, 160, 166, 176. 176. Então, é curioso, né? Porque olhando em binário, você não tem que fazer a conversão. Você olha aqui, ó, 1 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 1, dá 1, dá 1, dá 1. Zerou essa parte toda aqui, porque é um end com 0, 0, 0. Mas quando você olha na linguagem de programação de alto nível, usando base 10, o número é 188, a máscara é 240 e o seu resultado filtrado é 176. Você fica sem entender, né? Então, quando você sabe um pouco de lógica binária, lógica eletrônica digital, você compreende coisas que são feitas na linguagem de computação e que às vezes o programador não compreende, né? Porque o programador nem sempre ele tem uma base sólida de lógica binária, entendeu? Nem sempre. Então, às vezes, o programador, ele fica um programador inexperiente ou despreparado, né? Ele olha para isso aqui e não está entendendo nada como é que aquilo está sendo feito, porque aquilo está sendo feito em binário dentro da máquina, né? Enquanto que na linguagem de alto nível está em decimal, né? Na máquina está em binário, né? Muito bem. Então, acabei de mostrar uma grande utilidade para o conhecimento dessas dois postulados de Boole aqui, né? Então, aqui, álgebra booleana, eu estou tratando dos postulados. Os alunos, meus colegas, né, na minha época de aluno, né, do curso técnico, né, principalmente, que é todo mundo mais garotão, né, lá pelos 15, 16 anos, 17 anos de idade, a gente reclamava de ter que estudar isso aqui, né? Por exemplo, eu adorava isso, eu gostava. Colegas meus gostavam também, mas aqueles que não gostavam, diziam assim, posto de lado, bota isso de lado, posto de lado, para não ter que estudar esse negócio, né? Muito bem, decorado isso, são 20h38, tudo bem, vai dar tempo. Então, eu agora vou fazer a mesma coisa do postulado de Boole que eu fiz para AND, com 0 e com 1. Eu vou apagar isso tudo aqui e vou fazer para OR. Bem mais limpo o quadro do que essa imundície que eu fiz aqui. Eu falei da máscara de rede, né? Então, tem assim, uma máscara, por exemplo,
que você encontra por aí, né? 255.255.255.0. O que significa isso? 255 são 8 bits em 1. 255 são 8 bits em 1. Vou mostrar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É claro que está aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Aí eu teria que somar isso tudo? Não, soma 1 nele. Aí dá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dá 1 aqui e mais 8 zeros. 164, 128, 256. Então, isso aqui, ó, 1 e mais 8 zeros, vale 256 decimal. Né? Aqui está em binário, aqui está em binário. Vale 256 decimal. Menos 1, 255 decimal. Muito importante saber que 255 decimal são 8 bits em 1. É muito importante, muito. Isso significa o seguinte, eles chamam aqui de octeto, né? Aqui é um octeto, octeto. Por que chama octeto? Porque são 8 uns. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, é um octeto. Aqui tem outro octeto, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aqui tem outro octeto, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aqui? É outro octeto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São 8 zeros. Não adianta você dizer, mas zero não significativo você não escreve. Não. Em eletrônica digital você escreve porque os zeros estão lá na máquina. Eles existem. Se eles existem, você tem que pensar o fato de que eles existem. Ainda que, matematicamente, você ponha um zero só, mas quando você olha para esse zero aqui, você tem que ver 8 zeros. Você está obrigado a ver 8 zeros. Então, são os octetos. Vou botar no plural aqui, ó, octetos. Então, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e o quarto octeto. Né? E aí está vindo aí agora o outro octeto lá da rede... Como é que é o nome? Bonito? Caramba, esqueci. IPv6. IP. Internet Protocol, versão 6. IPv6. Né? Vem mais um grupo ali, que aí vai ter IP para botar para todo mundo, né? A minha calculadora vai ter um IP, o meu osciloscópio vai ter outro IP, né? A geladeira, o ar refrigerado, né? Você vai poder ir do trabalho para casa e no meio do caminho você resolve ligar o ar refrigerado pelo telefone celular, porque quando você chegar em casa já está tudo fresquinho, né? Você já deixou a comida no micro-ondas, né? E aí você vai chegar em casa, a comida já vai estar quentinha, porque você já programou pelo IP do celular para ligar ali, por exemplo, por 4 minutos. E então, quando você chegar em casa, a comida está quente, o teu quarto está fresquinho, você pode até já ligar a televisão, né? É a modernidade, né? Modernidade burguesa. Né? Um pensamento burguês eletrônico. Muito bem. E a modernidade. Então, esse daqui é o exemplo lá do NAND, do AND, bit a bit, né? Para fazer uma máscara. E então eu vou 43, eu vou colocar aqui. Agora eu fiz para a porta AND, agora eu vou fazer para a porta OR. Vou fazer igual, vou começar com nível lógico 0 ficho, tá? Ficho em nível lógico 0, botar uma entrada A e uma saída S. Qual é o resultado? Primeiro, eu imagino que entrou 0. 0 ou 0 dá 0.
Aí eu imagino que o A foi para nível lógico 1. 1 ou 0 dá 1. Aí você olha para a entrada e para a saída, deu igual. A saída é igual a A. Então, na álgebra booleana, significa o seguinte: quando eu faço um OR entre A e 0, dá o próprio A. É só você olhar para aqui que você vai lembrar disso daqui. Ou então você olha para aqui, você olha para essa expressão, digamos que você não lembrou, né? Você não lembra. Não tem problema. Bota aqui embaixo o estado. Aqui está em 0. Faz um ou primeiro com A igual a 0. 0 ou 0 dá 0, né? Aí muda o A para 1, né? Porque o A é quem troca de estado. 1 ou 0 dá 1. Aí você olha o resultado e descobre que ele está igual à entrada. Então, A ou 0 dá A. Vamos fazer o outro. Vou botar fixo aqui, nível lógico 1. Fixo. Vou colocar a entrada A, saída S. Então vamos lá. 0. 0 ou 1? Dá 1. Se eu botar 1 ou 1, também dá 1. E a saída dá sempre 1. Então, A ou 1 dá sempre 1. É fácil de verificar aqui. Você chega aqui e bota A igual a 0 ou 1. Pronto. Dá 1. A igual a 1 ou 1. O 1 está fixo aqui. Então dá 1. Pronto, deu sempre 1. Não importa a entrada. A saída dá sempre 1. Então o A é irrelevante e a saída é sempre 1. Então A ou 1 dá sempre 1. Você deduz isso aqui rápido, né? Olhando aqui, A ou 1, você deduz rápido, porque se você imagina 0 dá 1, imagina 1 dá 1, então rapidinho você descobre que A ou 1, B ou 1, C ou 1, entendeu? Dá sempre a mesma variável, né? A variável que estiver na entrada, né? Então é isso. Sempre que você tiver uma variável ou 1, vai dar 1. Sempre que tiver uma variável ou 0, vai dar a própria variável. Não interessa o nível lógico dela, melhor, interessa o nível lógico dela. Aqui não interessa o nível lógico dela, a saída vai dar sempre 1. Né? Então, essas aqui são muito importantes. Vamos fazer a mesma coisa para XOR e para XNOR. E aí a gente encerra a aula de hoje. Então, vamos lá. Olhou, fixou, decorou? Decorou, então agora apaga. Depois, no final, a gente monta uma tabela geral aqui. Né? Então, vamos lá. Para a porta XOR. Porta XOR. Entrada sempre em 0. Fixo. Não vou escrever mais a palavra fixo. A. Saída S. E aqui do lado. Sempre nível lógico 1. E a saída S e uma entrada A. Eu podia usar outra letra ali. Não se grila nisso aqui não, hein? Podia usar B, C, D. Banana. Banana é o nome da entrada. Abacaxi. A saída é abobrinha. Entendeu? Você dá o nome que você quiser. Na programação também. O pessoal de programação, de computação, tem uma mania de botar nome em inglês, não sei o que lá, underline, não sei o que lá. Não, bota o nome daquilo que é, entendeu? Fica inventando quando escreve as variáveis, e aí você fica pastando para entender por que ele botou aquele nome. Aí você tem que olhar a lógica do programa para, ele botou esse nome por causa de não sei o que lá. Se ele botar o nome bem claro, o que é na variável, qual é a função da variável, em português, ou até, pior caso, em inglês, mas bota o nome da variável. Então, bota
XPTO, underline, aí você decifra, porque as letras são um acrônimo daquilo que ele pretendia que fosse a variável. O pessoal de programação tem sempre umas coisas dessa, né? Muito bem. Vamos lá. Aqui. Então, o que eu faço? Tem zero sempre aqui. Então, vamos colocar 0 e depois vamos colocar 1, né? Então, é um XOR, exclusivamente, uma ou a outra. 0 ou exclusivo 0, dá 0. 0 ou exclusivo 1, dá 1. Pronto. Olha para a entrada e olha para a saída. A saída é igual a A. Então, se você tiver A ou exclusivo 0, isso aqui é igual a A. A ou exclusivo 0 dá o próprio A. Agora vamos para esse aqui, 0 e depois 1. 0 ou exclusivo 1 dá 1. 1 ou exclusivo 1 dá 0. E está ao contrário. Inverteu. Quando entrou 0, saiu 1. Quando entrou 1, saiu 0. Então, a saída é o A invertido, A barrado. Então, quando você faz A ou exclusivo 1, a saída é o A invertido. Isso daqui tem uma importância eletrônica que vocês não fazem ideia. É fundamental em toda CPU. As CPUs só existe matemática, só existe soma na CPU e subtração na CPU, porque existe esse efeito. Só por essa razão. Porque isso aqui é uma forma de você controlar se você quer inverter um número ou não. Olha só para isso aqui. Olha só. Se você tem um número A aqui, ó, um bit só, primeiro para pensar, um número aqui que é uma letra A. Ela pode ser 0 ou pode ser 1. Né? Aí você bota numa entrada de uma porta XOR e na outra entrada você chama de controle. Controle. E aí você tem a saída. Olha só. Se o controle, vamos botar aqui CTRL, né? Que é o control, é o controle do teclado, né? A abreviatura de CTRL no teclado do computador em inglês, né? Control. Então, se o controle for, vamos começar por aqui. Se o controle for 0, a saída é a própria variável A. Se o controle for 1, a saída é o A invertido. Percebeu? Então, eu tenho um inversor lógico que eu posso dizer, inverte agora, agora não inverte. Isso é de uma relevância impressionante. Nada disso existia da mesma forma, aquilo que eu falei, né, dos números, né, número binário, que eu falei de inverter um número, né, que nada disso aqui que nós estamos vivendo agora existiria, não existiria o telefone celular, não existiria. Não estou exagerando, não. Não existiria telefone celular se não existisse esse tipo de lógica, né? Essa coincidência matemática aqui, binária. Não existiria telefone celular, entende? Não é exagero meu, não existiria. Toda a lógica está baseada nisso aqui. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tudo baseado nisso aqui. Tudo baseado nisso aqui. Então, eu tenho um inversor, vou escrever aqui, inversor controlado. Entendeu? Porque eu posso dizer 0, ele não inverte. 1, ele inverte. E onde é que tem uso para isso? Olha primeiro para isso aí. Eu vou fazer um desenhozinho rápido aqui para mostrar a relevância disso. Vou apagar. Fixou a imagem. Apaguei.
Aí eu vou desenhar aqui um inversor controlado. Eu estou simplificando. Chamar isso de inversor controlado é de uma modéstia impressionante, né? Agora imagine aqui o seguinte, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 portas lógicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho um resultado, um resultado de um número, N0, N1. Eu não devia fazer isso, não. Vou botar aqui, saída. Saída 0, saída 1, saída 2, saída 3, saída 4, saída 5, saída 6, saída 7. De 0 a 7, são 8 bits. Aí eu vou colocar aqui a entrada, um número 0, um bit 0 do número, o bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, aqui, ó, tem um número de 8 bits. Se é um número de 8 bits, ele vai de 0 a 255. Porque é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tá vendo? De 0 a 255. Entra um número aqui, que é em decimal, vai de 0 a 255. Aí eu pego aqui, ó, as entradas, as outras entradas que sobraram, e ponho aqui, ó, aqui, 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 aqui e aqui. E aqui eu chamo de controle. Controle inverte, melhor, não emitiu, não inverte, barra, inverte. Tá vendo? Aí vocês vão ver uma coisa muito interessante. Eu vou chamar aqui controle de CTRL, a abreviatura. É a sigla dele no circuito, né? Desse sinal lógico. Pode ser 0 ou pode ser 1. Quando ele for 0, o número que tiver aqui aparece na saída. Tá vendo? Então, se eu botar CTRL igual a 0, a saída, o número na saída é igual ao número. Vamos botar aqui saída igual a número. Certo? E se eu botar o CTRL em nível lógico 1, vai inverter todos os bits desse número. Então, a saída vai ser igual ao número invertido bit a bit. Vou botar uma barra aqui para dizer que ele inverte o número todo, né? E repara, eu chamei de inversor controlado, né? Quando é que ele inverte? Quer dizer, se eu digo que a função disso daqui é inversor controlado, e ele inverte quando eu ponho nível lógico 1, né? E não inverte quando eu ponho nível lógico 0, eu chamo só de CTRL. Então, quando CTRL igual a 1, é uma variável do sistema digital, quando é igual a 1, inverte o número. Quando é igual a 0, o número não inverte. Então, quanto é que dá um número invertido? Aí depois a gente vai ver isso, né? Porque você pegar todos os zeros
e inverter, dá 255. Todos os 1s invertidos dá 0. Viu? Você entra de 0 a 255 e sai de 255 até 0. Olha que interessante. Você inverteu a ordem do número, mas é mais do que isso. A relevância eletrônica disso aqui é fantástica. Eu vou depois mostrar isso no somador para vocês, somador subtrator. Existe um negócio chamado soma com complemento a 2, que é a mesma coisa que subtrair um número do outro. Uma CPU não tem subtrator, ela tem só somador, né? Toda CPU, ela tem um somador. E se você pega um número, bota um número e quer subtrair outro, você bota o primeiro número, pega o seu número e inverte todos os bits dele, soma os dois e soma 1. O resultado é igual à subtração deles. Isso daí, mais tarde, vocês vão ver isso no somador subtrator. Eu vou mostrar. Muito bem. O que falta aqui? 59. Cabe o resumo. Vou fazer o resumo rapidamente aqui. Então, fixou a imagem do inversor controlado. Vou desenhar todas aqui e vou colocar cada situação. Então, vamos lá. Uma porta NAND que tem 0 na entrada, tem uma entrada A saída S é igual a A. Então, se vale 0, dá 0, se for 1, dá 1. Uma porta AND, saída S, entrada A, e a outra entrada está sempre 1. A saída S é igual a... Está errado. 0. E aqui é A. 0 ou 0 dá 0, perdão, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0. Então, sempre que tem 0, dá 0 na saída. Sempre que tem 1, dá a própria variável na entrada. Uma porta lógica, já perdi 2 pontos aqui. Uma entrada A, nível lógico 0, uma porta OR, entrada A, nível lógico 1. Vamos lá. 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1. Então, a saída é igual a A. Aqui a saída. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Então, a saída dá sempre 1. XOR. 0, saída S. Entrada A, 0, saída S. 0 ou exclusivo 0 dá 0. Perdão, aqui não. 0 ou exclusivo 0 dá 0. 1 ou exclusivo 0 dá 1. Então, dá a própria variável A. 0, eu botei, repetir aqui. Tá. 1. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 0. Então, dá A invertido. Né? E existe a possibilidade de botar também NAND, NOR e XNOR. Né? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Deixa assim. Muito bem. Então, aqui está um resumo. Né? Se você quiser inverter, botar um inversor aqui, vai dar sempre 1. Se botar um inversor aqui, vai dar sempre a barra. Né? Se botar um inversor aqui, vai dar sempre a barra. Se botar um inversor aqui, vai dar sempre 0. Se botar um inversor aqui, vai dar sempre a barra. Se botar um inversor aqui, vai dar sempre A. Pronto. Está feito, então, essas possibilidades aí. Então, resumem essa última parte aí do postulado de Boole. Tá bom? Fixou a imagem, ok? Então, agora, eu agradeço a vocês. Não é... Como é que é aquele Teletubby, né? Mas é hora de dar tchau, né? Estamos todos cansados. Eu agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê, então,
na próxima terça-feira, né? Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver, a sala está cheia? Está cheia. Somos 7, né? Então, é isso aí. Pronto. Tá ok? Pronto. Muito bem. Então, eu agora vou encerrar a gravação e, a seguir, então, eu encerro a reunião. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa noite para todo mundo. Saúde, saúde e saúde. Vacina, vacina e vacina. Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.